E aí pessoal, tranquilo? Timóteo por aqui. Bom, vamos dar sequência aí aos nossos vídeos de listagem de dados. Esse vídeo aqui eu já sabia que seria a dúvida aí de muita gente, né? Quando eu fiz aquele vídeo ensinando como você fazer uma listagem de dados, eu sabia que a próxima dúvida seria como é que eu faço para clicar em um item que está dentro de um item de um list box, por exemplo, né? Poderia ser um outro componente aí, né? Um list view, um vertex screw box, enfim. Qualquer coisa que você utilize para fazer aí listagem de dados. A grande pergunta é como que eu faço para clicar em um determinado item que está dentro desse item, né, que vai ser criado aí em tempo de execução. Ou seja, eu não tenho muito controle sobre isso, porque na verdade ele não está criado ainda. E parece ser muito complexo, né? Devido talvez à escassez de material aí, às vezes parece ser muito complexo. Bom, esse vídeo aqui é para tirar essa dúvida. Né, aqui eu tenho a minha listagem, eu peguei basicamente a estrutura que a gente montou na aula anterior, né, no vídeo anterior. E aqui a gente vai estar mostrando para vocês como é que eu faço, por exemplo, aqui em R$ 4,05, né, como que eu faço para clicar nele aqui e ele ir para uma aba de detalhes, mostrando aí mais detalhes acerca desse item clicado, ok? Bom, aqui esse exemplo é voltado mais para quem utiliza aí banco de dados, né? Que tem um SQLite aí no celular e precisa fazer essas listagens e precisa, né, de alguma forma, né, mostrar o detalhe, enfim. Bom, vamos lá então, deixa eu minimizar isso aqui e a gente vai aqui para mostrar para vocês como ficou aqui o nosso layout dos itens, né? Se eu selecionar aqui e clicar em Edit Custom, Style, eu vou buscar aqui a customização do meu item, né? Tá esse aqui, list box. O que é que eu fiz aqui? Basicamente eu acrescentei aqui dentro um retângulo, né? Colori ele com a corzinha mais suave, né? Que se pareça mais com o botão. Tirei aqui os cantos dele aí, deixei ele mais arredondado. Enfim, coisa bem básica, né? Bem trivial aí. A gente já está acostumado aí no FireMonkey, né? Aqui dentro do botão eu coloquei um label com apenas o nome detalhe, né? Detalhes. O que eu preciso mesmo desse componente aqui é o style name dele. Eu preciso desse nome para poder acessar o evento onClick dele. Eu preciso ver também se esse componente ele tem o evento onClick. Então, ele tem, né? Então tem o suporte para transformá-lo em um botão. Então, preciso aqui basicamente do nome desse componente. Aqui nas âncoras, eu defini as âncoras aqui em height e bottom, para ele ficar colado aqui nessa margenzinha. Esse gasto que estava ali em cima, eu passei aqui para baixo. Foi basicamente isso que eu fiz aqui no nosso layout, né? No layout aqui dos nossos itens. Aqui na minha tabela, olha só. Deixa eu abrir aqui em Fields Editor. Eu tenho aqui esse ID. Esse ID vai ser importante agora, né? Agora eu estou trabalhando com listagem. Eu preciso controlar, né? Porque como eu não estou trabalhando com Live Bytes, então eu estou desconectado da tabela. Então, se eu clicar, por exemplo, em algum item aqui do meu list box, os dados da minha tabela não sabem que eu estou clicando em um determinado item aqui do list box, né? Diferentemente quando você está aí trabalhando com Live Bytes. Você clica aqui, se você for para lá, ele já joga isso na tela para você, né? O cursor vai estar acompanhando aí. Nesse caso aqui não, está desconectado. Então, eu preciso fazer aqui uma jogada de modo que eu selecione um item aqui no meu list box e também eu posso ver selecionar esse item lá dentro da minha tabela, né? Eu posso mostrar isso lá nos meus edits, enfim, mostrar isso de alguma forma. Então, esse ID aqui vai ser importante porque, basicamente, eu vou transformar o meu ID na tag do item da listbox, ok? Então, no meu caso, né, para mim que trabalho com o banco de dados, eu faço dessa forma. Eu sempre coloco o ID, né, o mesmo número que está lá no ID, eu coloco na tag do item, ou seja, se eu deletar um item lá com o ID X, por exemplo, aqui eu vou deletar o item com a tag X, ok? Isso aí para não dar confusão aqui nos dados, tá? Então, a gente vai ver como é que faz isso aqui. Bom, a gente já viu no vídeo anterior que a nossa listagem ela vai ser criada aqui no onShow do nosso form. O que eu fiz aqui de mais, né, em relação à criação desses nossos itens? Basicamente, eu acrescentei aqui, ó, o listbox item style datas s button, que é o nome do nosso botão lá que eu criei, ponto onClick. Por
porque eu quero acessar o evento onClick, né, desse componente aí. Aqui na frente, olha só, eu vou chamar a codificação desse evento onClick, porque não tem como eu acessar o código do evento onClick desse botão, se esse botão ainda nem existe, né? Ele vai ser criado em termos de execução. Então, eu preciso acessar uma codificação a partir do clique nesse botão. Olha só, a codificação vai partir desse detalhe. Então, a gente precisa ver quem que é esse detalhe aqui, ó. Então, eu vou ter que colocar aqui essa tNotifyEvent. E aqui dentro eu vou passar uma procedure, né, chamada detalhe, que eu criei, onde está a codificação para poder fazer aquela jogadinha lá, né? Sair da tela da listagem e mostrar os dados lá em um edit, enfim, em uma espécie, né, de resumo das informações lá. Aqui embaixo eu tenho também, olha só, a composição das minhas tags. Na medida que eu for fazendo a leitura na minha tabela, aqui eu estou, olha só, dentro de um laço aqui, de um while. Então, na medida que eu for lendo as informações da tabela, eu vou atribuindo o tag aqui, ó, do meu listbox item, ou seja, do item da listbox. Vai ser igual, né? Para cada ID aqui da tabela, eu vou ter a mesma tag no item da listbox. Somente isso que eu fiz aqui. Tranquilo? Nada mais que isso. Agora a gente vai aqui mostrar para vocês, olha só, quem é o nosso detalhe. Né? O nosso detalhe aqui, ó. Eu criei essa procedure está aqui em private, olha só. Private, detalhe. Lembrando que o nosso listbox item, ele é uma variável pública, então eu posso acessar a partir do momento que eu criar o meu listbox item lá, né, no onShow, então eu posso acessar os eventos aí, as propriedades desse listbox item, tranquilo? Então eu tenho aqui, ó, o detalhe, esse detalhe ele está aqui embaixo, olha só, o detalhe senderTObject, basicamente a mesma composição aí do onClick de um botão. Aqui dentro, olha só, eu vou estar verificando se o item clicado no item da listbox, tem esse camarada aqui, ó, isso aqui vai identificar para mim se eu estou clicando dentro de um item, né, que está dentro de um item lá da listbox. Se for, ele vai atribuir aqui o código, olha só. Então, ele vai estar passando aqui essa codificação. Tranquilo? Lá para o onClick daquele item clicado. O que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui você pode fazer para 5.000 registros aí na tua listbox. Eu uso dessa forma e não tem problema de performance, ok? Quando eu clico no item lá da listbox, para mim não ter problema de clicar no item e mostrar outra coisa lá nos detalhes, o que eu faço? Eu ativo um filtro dentro da minha tabela, ou seja, para ela filtrar apenas naquele ID que eu cliquei, ou seja, eu vou clicar em cima do item da listbox, aquele item ele tem uma tag, né? Uma tag, essa tag é exatamente igual ao que está lá na minha tabela, no campo ID, então eu vou filtrar a partir da tag selecionada, eu vou filtrar lá na minha tabela o ID. Pronto, feito isso, agora sim eu vou parear o item clicado com o item da minha tabela. Feito isso, agora sim, é só partir para o abraço, né? Pegar aqui e mostrar o valor do meu débito ou crédito e aqui embaixo mostrar o nome lá, o detalhezinho, né? Se é um débito ou se é um crédito. E na sequência eu mostro aqui, né, a tela, dou um tab Ctrl.next. Simples demais. E aqui quando eu tiver nessa tela, para voltar, o que eu faço? Tab Ctrl.fish, para mostrar aí a primeira aba. E na sequência eu desabilito o filtro, para se eu fizer novamente uma seleção, né, clicar no botãozinho para mostrar os detalhes, essa filtragem, né, ela possa acontecer de forma normal aí. Porque se eu deixar aqui, continuar habilitado o filtro, ele sempre vai mostrar esse item aqui, ok? Então eu desabilito aqui no botãozinho na hora de voltar. Basicamente isso. Outra coisa que é importante aqui, né, lembrando que essa codificação eu peguei aí de alguma documentação da Embarcadero. Então existe essa função aqui, ó. Essa função aqui também ela é importante, né? É a findItemParent, que é esse aqui, ó. Você vai chamar essa função e a partir dessa função é que você vai conseguir acessar os itens aí de dentro do listbox. Então, o código da função é esse aqui eu peguei na documentação da Embarcadero.
né? Isso aqui eu fiz aí um ajuste aí para o nosso exemplo aqui. Isso aqui você pode colocar o código que você quiser, você pode colocar um delete aqui para deletar um registro, enfim. Muito simples, pessoal, muito tranquilo isso aqui de fazer. Com essa codificação aqui, você já consegue fazer exatamente o que nós acabamos de fazer aí para mostrar para vocês, ok? Então, quem está no grupo do Telegram vai ter o código-fonte. Se você não está, que é esse código-fonte aqui, entra no nosso grupo, vai estar aqui na descrição do vídeo logo abaixo, ok? Valeu, um abraço!